Olá, a paz de Cristo, que prazer estar novamente com vocês. Quero te convidar para mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Revista essa de jovens e adultos. Estamos estudando nesse segundo trimestre de 2026, vocacionados para uma nobre missão, ser e fazer discípulos. Então, venha conosco, vamos estudar mais uma lição da revista Palavra e Vida. Estamos estudando a lição 4, a quarta lição desse trimestre, segundo trimestre. E o título da lição é A Verdadeira Circuncisão. O texto base da lição é Jeremias 9, 23 a 26. Estaremos agradecendo a Deus agora através da oração, e você é convidado conosco também a curvar sua mente, sua fronte, né? E vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele esta oportunidade de nós estarmos refletindo na palavra de Deus. Venha conosco. Pai querido, mais uma vez, somos gratos a Ti, ó Deus, por momentos de estar na Sua presença, para, Senhor, aprender mais um pouco da Sua palavra. Esse mês de abril, ó Pai, é o mês da Escola Bíblica Dominical. E nosso intuito, ó Deus, é de transmitir, através de um ensino pedagógico, ó Deus, um ensino sistemático, aos irmãos sobre a palavra de Deus. Esse canal, ó Deus, o nosso canal, ele foi criado com o intuito de divulgar e proclamar e evangelizar a sua palavra. Então, ó Deus, nos dê a direção do altos céus. Traga a unção do Espírito Santo, que só a voz do Espírito Santo possa falar ao coração do ser humano. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Todos nós que oramos, buscamos, lemos e pomos em prática a tua palavra. É neste momento, ó Deus, que nós queremos te agradecer para todos sempre. Amém. Então, irmãos, como é importante, né, nós estarmos meditando sempre na palavra de Deus, e nós vamos aqui ler um versículo, né, para que possamos aprender o máximo possível dessa lição. A lição, irmão, fala sobre o ponto culminante, que é a idolatria, os idólatras, né? E a palavra do Senhor. Mas eu quero ler aqui um versículo que fala basicamente, que diz assim, o versículo 14 de Jeremias, capítulo 10, né? Está dentro da lição, não é o texto base nosso, nós poderemos ler também, mas eu quero deixar esse versículo aqui para os irmãos, e que faz o sentido, né, de nós estarmos buscando sempre a orientação de Deus. Todo homem embruteceu e não tem ciência. Envergonhe-se todo fundidor de sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela, né? Você vê como que o mundo é enganado, né? Pelas suas concupiscências, pelos seus pecados. Esse texto aqui de Jeremias, dos profeta Jeremias, é um texto muito claro, que muitas das vezes nem precisamos fazer comentário nenhum, mas ele já diz tudo para aquelas pessoas que se prostram diante de imagens, né? Exclusivamente aqui no ponto, mas tem na mente do homem também pessoas que idolatram homens, pessoas, coisas, né? E esse estudo aqui dos vocacionados, fazer ser discípulo, o Jeremias está tratando de uma nação importante, a nação de Israel. O estudo, ó Deus, irmãos, né? O objetivo dele é enfatizar que Deus não se impressiona por aparências religiosas, né? E que o genuíno relacionamento com Deus é resultado de uma relação de transformação. Então,
Deus não se pressiona pela aparência. Lembra de Davi, né? Lembra dos irmãos de Davi, no caso? Mas Deus quer que nós tenhamos uma comunhão plena, um relacionamento firme, né? Independente. Então nós vamos ler agora o texto base, né? Que está, são poucos versículos, no capítulo 9, versículo 23, que diz assim, 23 até 26. Assim diz o Senhor, não gloriarei o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e nem se glorie o rico na sua riqueza. Mas o que se glorie ser nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei todo circuncidado com o incircuncioso, ao Egito e a Judá, a Edom e os filhos de Amon, a Moabe e todos que cortam cantos de seu cabelo, e que habitam no deserto, por todas as nações, são incircunciosas, e toda a casa de Israel é incircunciosa de coração. Primeiro nós vamos entender aqui, irmãos, o que é a palavra circuncisão, né? É o título da lição, a verdadeira circuncisão. Então, nós vamos entender o que é uma circuncisão. Eu pesquisei aqui e vi que, no contexto bíblico, a circuncisão é remoção cirúrgica do prepúcio masculino, instituída por Deus como sinal físico perpétuo da aliança com Abraão e seus descendentes. Isso está em Gênesis. Os irmãos podem... Ela simboliza a consagração, a separação e a obediência a Deus, tornando-se uma marca de identidade do povo de Israel. Então essa marca só o povo de Israel tinha, a circuncisão. O que é basicamente? É uma marca na parte genital masculina, como símbolo de uma aliança, de um concerto. Então Deus estabeleceu ali com o povo de Israel essa marca, né? Esse concerto. Só para destacar aqui para os irmãos. Então, irmãos, nós vamos aqui entrar na lição. Nos capítulos 7 a 10 de Jeremias, o profeta transmite a mensagem de que Deus rejeita uma religiosidade meramente externa, né? E baseada em rituais, tradições e falsa segurança que é oferecida pelo templo. Então o povo estava acostumado que Deus só estava dentro do templo. Não, Deus está em todo lugar. Quando ela não é acompanhada da obediência, justiça e fidelidade, o povo de Judá confiava na presença do templo, né? Aonde Deus permanecia, né? No templo, ali naqueles rituais que eles faziam. Deus não é ritualista, Deus é um ser vivo, um ser que pensa, um ser que age. Deus não é madeira, pau, pedra ou símbolo algum. Deus é o ser criador de todas as coisas. Como garantia da proteção divina, enquanto praticava justiça, violência, idolatria, quebrando a aliança com o Senhor. O povo estava se afastando, né? Jeremias denuncia essa contradição, mostrando que Deus não se deixa enganar por aparência religiosa e que a verdadeira relação com ele exige um coração transformado e uma vida coerente com seus mandamentos. O povo adorava a Deus no templo, mas em compensação ele se corrompia, tratava as pessoas com violência, a idolatria crescia, né? Eles buscavam outros deuses para adorar, deuses estrangeiros, né? Deuses criados com letra minúscula, mas que o povo lá fora adorava. E tem muitos deuses que eles buscavam. Não é diferente dos nossos dias, né? Nós sabemos que só existe um Deus, um Senhor, mas pessoas querem criar os seus deuses nos seus corações. E a verdadeira essência aqui da circuncisão
Não é lá no prepúcio, como fala a Bíblia, mas no seu coração, né? E nós vamos ver aqui que a religiosas é a verdadeira relação com ele, exige um coração transformado e uma vida coerente com seus mandamentos. Ao mesmo tempo, o texto expressa o lamento de Deus e do profeta diante da obstinação do povo, que rejeita a verdade e prefere seguir líderes corruptos, falsos caminhos. Os capítulos também contrastam o Deus vivo e o soberano com os ídolos feitos por mãos humanas, destacando que somente o Senhor é digno de confiança, né? Em quem você tem crido? Em qual sua base, sua âncora? Será que você realmente tem depositado em Deus a sua fé? Nós vamos aqui, irmãos, trabalhar esses fundamentos, né? Assim, a mensagem central afirma que conhecer verdadeiramente Deus significa praticar justiça, amor e retidão. Ao contrário do que eles faziam, né? Eles eram idólatras, praticavam violência, corrupção, injustiça. E quando nós conhecemos Deus, verdadeiramente conhecemos Deus, temos uma mente transformada, uma mente renovada, porque nós começamos a praticar o que Deus quer, né? Que é justiça, amor, retidão. E que a idolatria, a infidelidade, inevitavelmente conduz o juízo. Deus trará juízo a toda essa humanidade, a todo aquele que se prostrar nas imagens. Quero deixar aqui também para pensar e agir, ao longo do tempo nós vamos meditar, né? Em Jeremias 9, 25 e 26, o que Deus criticou na circuncisão praticada pelo povo. O que significa, na prática, ter um coração incircuncioso, né? E o que muda quando entendemos que Deus olha primeiro para o coração, né? Então Deus sempre está interessado no interior, não na aparência. A consagração interior vale mais do que qualquer marca exterior. Esse primeiro tópico aqui, irmão, é muito interessante, né? Nós vamos lembrar que Deus tratou Davi não pelo exterior, a aparência dele, mas pela sua capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas. E se existe uma verdade que percorre o tempo, é que Deus, de fato, deseja trabalhar primeiro em nós, antes que comece a trabalhar através de nós. Então Deus conhece, Deus sabe, Deus quer te conhecer, Deus quer trabalhar em você. E a obra invisível de Deus dentro de você, que o preparará para a realização de obras visíveis através de você. O homem, quando sai do mundo e aceita Cristo, ele vem cheio com uma bagagem, né? Uma bagagem de pecado, algo que a pessoa acha que deva se livrar, né? Então, Deus trabalha o homem interior. Sempre haverá uma permuta. Transformação do coração vale mais do que meras mudanças de comportamento. A mudança que acontecerá através de nós será consequência da mudança que ocorreu dentro de nós, né? Então, Deus quer transformar por completo, não por medida, não por circunstância, né? Deus que trabalha o homem íntegro, integral, um homem total, né? Ele não faz as coisas por metade. A mudança que acontecerá através de nós será consequência da mudança que ocorreu dentro de nós. Antes que Deus comece a cumprir as promessas em nossa vida, Ele nos mudará de todas as coisas que nos impedem e nos dedicamos absolutamente a Ele. Então Deus é um Deus exclusivista, né? Deus quer que você adore em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Muitas pessoas só adoram a Deus quando está tudo bem, né? E esquece que as circunstâncias traz provações, a paciência, a esperança, a perseverança. Tudo isso é um meio que Deus trabalha o homem para fortalecer a fé, né? Quando as pessoas acham que tudo está bem,
aí tudo está mal. Por quê? Porque ele pode, a qualquer momento, circunstância, fraquejar na fé. Então, somos trabalhados para ser fortalecidos pelo Senhor. E Deus trabalha o interior e não o exterior, né? Por isso que Ele conhece o nosso coração e quer conhecer o coração de cada um de nós. É tentador queremos viver apenas a página espiritual em que nossas orações são respondidas. Olha só, né? Então, muitas das vezes, quando Deus responde às nossas orações, somos alegres, estamos satisfeitos, porque Deus respondeu às orações. E quando Deus não responde, qual a sua situação? Você ainda mantém a sua firmeza de fé ou continua duvidando no Deus que criou os céus, a terra e todas as coisas? Deus sabe quanto nós somos capazes de o adorar, de permanecer fiel. Ele penetra na junta e na medula dos nossos ossos. Ele sabe. Então Deus sabe e conhece desde antes do nosso DNA, né? Deus já nos conhecia no ventre da nossa mãe. Aumentado em nossas experiências mais eletrizantes são evidenciadas. Mas essas coisas não serão genuínas, certamente não poderão ser sustentadas se não forem cultivadas a partir de um coração dominado pelo poder, pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem a sensibilidade, né? Vamos dizer assim, de transmitir o que Deus quer ao nosso ser. Ele é o ser consolador. Ele está para consolar o homem. Ele está para ajudar o homem a caminhar na fé. Nós não estamos sozinhos. A promessa do Pai é que ele iria para o Pai, né? A promessa de Jesus que ele iria para o Pai, mas não deixaria órfão, mandaria o seu Espírito Santo. E realmente ele cumpre a nossa. Porque o homem sem o Espírito Santo é um fracassado. Nós vemos homens sem Espírito Santo sendo tragado pelo diabo. Homens que já estiveram na presença de Deus e que por circunstância da vida largaram a fé, preferiram o mundo, né? Então, irmãos, devemos deixar o Espírito Santo controlar a nossa vida. Só o Espírito Santo nos conduz ao caminho que Deus nos preparou, né? Porque Ele é o próprio Deus, o Deus Espírito, né? O Deus Santo. É a marca dele. Sustentados não foram cultivados a partir de um coração dominado pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Deus tem chamado personalidade para a nossa vida. Talvez os desejos do nosso coração estejam cheios de ambição, status, em vez de paixão por Jesus, né? A palavra paixão, às vezes, se torna como uma palavra doentia, né? O cara é apaixonado. Não. A palavra paixão quer dizer que a pessoa ama a Deus, adora a Deus, tem Deus como única fonte de fé e de regra, né? Que conduz a Deus. Porque o próprio Jesus mesmo, ele diz que ele é o caminho, né? Ele é a vida, é o caminho, né? Ele é a verdade, o caminho e a vida, né? Então, irmãos, nós temos que permanecer nesse caminho. E estejam cheios de ambição e status em vez de paixão por Jesus. O populismo tem matado mais profeta nesse tempo do que a própria perseguição. Então, uma pessoa se acha importante, mas nós sabemos que ela é só uma peça. Deus está ali conduzindo ele para que cumpra o propósito, né? Todos nós não somos o protagonista. Nós somos aquele que ficamos atrás da cruz, né? E Cristo cresça e nós diminuamos, né? Para que o Evangelho de Cristo. O populismo tem matado
mais profeta nesse tempo do que a própria perseguição. Acontece que, às vezes, Deus precisa deixar o nosso sonho morrer para que a visão dele para nós possa ganhar vida, né? Deus tem seus métodos de abrir espaço em nós para recebermos da parte dele coisas maiores, né? Então Deus tem seus métodos, Deus tem seus propósitos. Deus quer trabalhar no coração de cada um de nós. E o que Deus vê não é a aparência, mas sim o coração, a intenção, né, de cada um de nós que se colocamos à disposição desse Deus Criador, que cria todas as coisas, que formou todas as coisas, ao único e soberano Deus, ao único que tem a vida eterna, a Ele que tem todo o poder, né? E a Ele que é único. Não existe Deus fora do nosso Deus, né? Essa é uma certeza que nós temos. Segundo ponto aqui, irmãos, que nós vamos estudar, o nível do nosso impacto é proporcional ao nível da nossa obediência. A obediência, irmão, é uma coisa muito necessária na vida do cristão. Aliás, na vida do cristão não, na vida de todos os seres humanos, né? A obediência faz parte de um processo que você obedece ao seu mestre, que você é fiel ao seu mestre, que você respeita a Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é positiva, verdadeira, ela é concreta, né? Ela não é abstrata, ela é real. Ela transforma. Porque Deus é uma palavra de verdade, é uma palavra verdadeira. Se existe um axioma que merece destaque, é que no reino de Deus a salvação é gratuita, né? Nós não pagamos pela nossa ida para o reino dos céus, a salvação, né? Nós não conseguimos pagar esse preço, porque é um preço impagável. Todos nós temos um débito com Deus, né? Mas a obediência custa caro. Nós jamais conseguiremos participar de um alto e significativo chamado sem pagarmos um alto e significativo preço. Inevitavelmente pagaremos um tremendo preço para atuarmos em uma unção poderosa, um alto chamado. Muitas vezes cobra um preço elevado, mas ele sempre rende um retorno astronômico. O sacrifício algum é grande demais por amor ao chamado de Deus, né? Então, todos nós fomos chamados para ser santo, para ser obediente, para cumprir o propósito de Deus. É alto muitas das vezes para nós, mas jamais chegará ao preço da eternidade que um dia todos nós que almejamos estar nesse lugar que é preparado para os seus, é o céu. Muitas pessoas não acreditam nesse nome céu. Nem sabe a ideia que lugar é esse. Mas há uma esperança para todos nós, que um dia aqueles que crêem poderosamente no nome de Jesus estarão nesse lugar chamado céu. Céu será a morada dos crentes, a morada daqueles que um dia entregaram a sua vida para Jesus, né? Não por Jesus, mas para Jesus, porque Ele que nos salvou. O chamado de Deus. Na verdade, de verdade, Deus é alguém por quem vale a pena correr o risco. Não conseguimos pensar em um exemplo bíblico mais claro e abrangente de alguém que pagou um alto preço por um grande chamado, mantendo-se obediente como José. Deus deu a José uma visão pessoal e a controversa de influência. Ler a história de José é constatar que antes de Deus proporcioná-lo para salvar uma nação, a segurança de José foi cortada e a lealdade foi
de José foi testada, né? Quando recebemos uma visão de Deus, todas as demais coisas se tornam secundárias. Pode ser que a nossa obediência ao chamado de Deus resulta em espancamentos, traições, em ser vendido por nossos irmãos, como o caso de José. Meu nome é José, né? Eu recebi dos meus pais esse nome. Meu pai também se chamava José. Eu tenho um irmão chamado José. Um dos meus avôs também era José. E é um nome que vem acompanhando a nossa família, né? Mas antes de ser crente, eu não sabia quem era José. E quando eu vejo a história de José, os dois Josés, né? Tanto o pai de Jesus, né, na terra, como José do Egito, foram pessoas importantes para Deus. E o nome também, José, traz uma responsabilidade, né, para nós que chamamos José. José foi obediente e fiel. Uma palavra pouco usada hoje é fidelidade. O que precisamos ter diante de Deus é fidelidade, ser fiel. E a história de José é muito bonita, porque José não guardou mágoas dos seus irmãos, né? A história dele é muito linda. Mas José foi levado cativeiro lá no Egito para salvar uma nação. Porque a nação, Deus já tinha profetizado, né, em sonhos para ele. José era um sonhador e Deus tinha profetizado em sonho para ele que os familiares dele iam se prostrar diante dele. E foi de fato o que aconteceu. Deus cumpriu o seu propósito e a nação foi salva por isso, né? Porque a fome assolava aquela região. É uma história bonita e você deve ler, que está lá no início, né, do propósito de Deus. Até mesmo jogado injustamente em prisão, mas a verdade é que Deus usa cada adversidade em nossa vida para nos proporcionar para uma grande e significativa conquista espiritual. Quer o chamado de Deus para nós seja percebido com aplausos, quer seja recebido com zombarias. A opinião externa não pode ser o nosso sustento. Aquele que vive em função da aprovação dos outros, mais cedo ou mais tarde irá morrer pela ausência da aprovação. Meu amigo, meu irmão, você que crê em Deus, não fique preocupado com o que as pessoas pensam de você. Fique preocupado com o que Deus pensa de você. Fique preocupado se você é obediente a Deus, se você é fiel a Deus. Fique preocupado com o seu ministério, se você vai cumprir ou não a voz de Deus. O externo, muitas das vezes, é só para denegrir, oprimir, represar, né, as pessoas de cumprir o propósito de Deus. Nós sabemos que a acusação tem um que nos acusa dia e noite perante o trono de Deus. Mas nós sabemos que ele não é perfeito e nem cumpriu o propósito de Deus. Então você que é obediente à voz de Deus, ouça somente a voz de Deus e pratique o que Deus quer que você faça. Cumprir o seu chamado, receber a obediência com gratidão. Deus espera de mim e de você que nós seremos cumpridores da palavra de Deus. Não permita que ninguém, exceto Deus, posicione você no seu devido lugar. Não pare de abrir caminho em meio à adversidade. O fato de você estar enfrentando as batalhas ferozes no presente momento é porque Deus está preparando uma recompensa assombrosa para você no futuro. Irmãos, Deus foi para o Pai e ele disse: vou preparar lugar. Que coisa maravilhosa, né? Deus está preparando tudo para com os seus, que são obedientes, que têm um coração de obediência,
né, no nível da obediência. Então sejamos esses cumpridores, né? Porque Deus já preparou o nosso futuro. Terceiro ponto aqui, irmão, o exame sincero, correto do coração. O exame sincero, correto do coração. O exame do nosso coração nos livra da hipocrisia, da mentira, né? Diz a Bíblia que Jesus, certa vez, corrigiu os fariseus e mestres da lei, por eles se estava exaltando pelos comportamentos exteriores que tinha, mas que era muito diferente da verdadeira motivação que habitava em seus corações. Nós sabemos disso, né? Foi que esse motivo que Jesus, dirigindo aos fariseus, comparou os hipócritas, sepulcros caiados, excelente aparência exterior, marcado por grande podridão interior. Como disse um sábio puritano, se Deus nos permitisse ver mais do que 1% dos pecados que carregamos em nós mesmos, cairíamos mortos de tanto desespero. Olhar para dentro de nós, cuidando da integridade dos nossos sentimentos e motivação. É entender que o Evangelho de Jesus afirma que somos mais pecaminosos, imperfeitos do que imaginamos. Mesmo assim, somos mais aceitos. Irmãos, olha o peso, né? Que como nós olhamos para nós mesmos. Nós sentimos imperfeitos, impagáveis, destruídos, porque o pecado, desde o início, tirou a nossa forma como era no original. Então, se esse autor colocou, se nós olhássemos só 1%, imagine os 99%, né, do nosso ser, estaríamos em desgraça, em desespero. E amados do que esperamos. O exame sincero, correto do nosso coração nos tira do esconderijo. Remove o verniz espiritual que carregamos. Olha só, irmão, né? Tira nós do esconderijo, do nosso ser, né? E tira o verniz. O verniz é o quê? Aquela camada fina que tapa a madeira para esconder a imperfeição. Somos amados por Deus não por causa da nossa possível perfeição, mas por causa da perfeição de Cristo. Por isso, podemos assumir nossa verdadeira identidade. Não precisamos estar sempre certos, né? Sabemos que somos imperfeitos, mas queremos corrigir através quando nós praticamos a palavra de Deus. Podemos conviver tranquilamente com a possibilidade de fracassar. Não precisamos mais de esforçar para mantermos as aparências, né? Não precisamos mais ser aparentemente perfeitos, mas devemos buscar a perfeição em Cristo. Pois Deus nos conhece por completo e decidiu nos amar por completo por meio de Jesus Cristo. Que graça, né? Que graça bendita, né? A graça maravilhosa que Cristo nos deu. Graça imerecida. A graça que nos dá a cada dia de sermos chamados filhos de Deus. Porque seu Filho Jesus Cristo pagou os nossos pecados e nos libertou da prisão do pecado também. Examinar corretamente o coração gera autenticidade. Liberto da imagem reluzente que nos construíram ao nosso respeito. Cuidar do nosso coração nos liberta da opressão e da pressão de investirmos tempo e energia para conseguirmos o que os outros gostem de nós e nos aprovem. Cuidemos do nosso coração, né? A Bíblia tem um versículo que fala assim: filho meu, dai-me o teu coração. A mensagem que esse estudo nos diz que Deus olha para o nosso coração. Só quem pode guardar o nosso coração é quem está pedindo o coração. Se você ainda não deu o coração para Deus, faça com boa vontade, confiadamente, que Ele há de guardar o seu depósito, até aquele dia final, o seu coração. Concluindo essa lição maravilhosa, Deus está à procura de gente, dirigente de modo de agir, no modo de reagir,
no modo de falar, no modo de portar, no modo de vestir. Os olhos de Deus estão à procura de gente que manifeste uma fé genuína, que obedeça os mandamentos divinos. Os olhos de Deus estão à procura de gente que seja humilde, seja honesta, temente, que tenha coragem de pregar, sofrer em favor do Evangelho. Que responsabilidade, né, irmão? Que responsabilidade Deus nos dá de transmitir o Evangelho de Deus, da salvação, para os que não são, que ainda não circuncidou o seu coração, né? Não é o prepúcio, mas sim o coração. Da onde procede todas as coisas, todos os males que procedem do coração. Os olhos de Deus estão à procura de pessoas que não seguem o estigma. Eu tive aqui a curiosidade de ver o que é essa palavra estigma, né? E ela vem exatamente parecido um pouco com essa palavra também, circuncisão. Estigma é a marca, cicatriz ou sinal natural e discriminação que desonra, gerando crenças negativas e preconceito e discriminação, né? Então, quando Deus não está à procura de pessoas que seguem estigma, né, deste mundo. Sejamos lembrados de que as multidões nunca poderão conhecer o Evangelho de Jesus. Olha só, irmão, né? Muitos, infelizmente, pela dureza do coração, pela discriminação que fazem de Jesus, né, não conhecerão, nem se lembrarão desse Deus, a menos que conte com um testemunho vivo. Dar apenas explicações não é suficiente. Populações do mundo que estão sem rumo precisam de uma demonstração em que deve acreditar. O mundo está à procura desesperadamente por alguém a quem possa seguir. Precisamos aprender que um testemunho vivo vale mais do que uma centena de explicações esvaziadas de atitudes. Então, o que o mundo espera de mim e de você é que nós brilhamos como astro nesse mundo, como luzeiros, como luzes, brilhando dentre as trevas, e que a verdade de Deus vai dia a dia sendo esclarecida aos corações dele. Que Deus possa abençoar você, meu irmão. Que Deus possa me abençoar. Ser boca e ser exemplo para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Que Deus permita que nós demos bons testemunhos em todos os lugares. Que a luz de Cristo brilhe aonde nós possamos chegar. Que Deus manifeste o teu poder através da sua e da minha vida. Que haja realmente conversões de alma. Que haja avivamento, que haja despertamento. Que haja coração quebrantados, disposto a adorar ao único Deus vivo. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse momento de reflexão nesse lindo estudo, né? Essa linda lição, a verdadeira circuncisão. Pai Santo, Deus eterno, grande e maravilhoso Deus, único e soberano, Criador do céu e da terra, aquele que é, que era e que há de vir, o que sustenta os astros no universo, que tem a sabedoria inacessível, a ti que é antes que nós fosse formado. Pai, somente a ti, Senhor Rei das nações, soberano Deus, infinito, maravilhoso, justo e poderoso. Aceite a nossa adoração. Pai, trabalhe no coração para que o nosso coração seja achegado a Ti, para que o nosso coração seja a habitação do Espírito Santo, a morada do Teu Espírito,
Que nós sejamos instrumento vivo, trabalhado, lapidado, moldado por Ti. Que sejamos humildes, receptivo à Sua mensagem. Que sejamos obedientes, fiéis, justos e que tenhamos, Senhor, um coração de adorador. Que possamos adorar noite e dia diante do Teu trono, da Tua graça. Abre as portas, Senhor, para que nós possamos ser ministrado por Ti e ministrado aos corações que necessitam de ouvir a voz do Espírito Santo. Que sejamos um canal vivo, ó Deus, conectado, que possamos compartilhar a Tua palavra em todos os cantos. Usa a nossa boca, usa a nossa mente, usa o nosso coração. Usa-nos, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, queremos Te agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?